E aí galera do YouTube, bom dia, eu aqui Arquimedes de Caratinga. Depois de alguns dias assim, mais afastado, mas de novo aí no canal, tá? Meu papai tá meio doente, demanda certos cuidados. E eu costumo dizer uma coisa, pode ser que alguém na vida, até que você que está me ouvindo aí, tenha tido um bom pai e uma boa mãe, mas deve ter sido, no muito, perdoa a presunção, iguais aos meus, porque melhores que eles eu não conheço. Então a fortuna que Deus me deu foi pai e mãe, pessoas extraordinárias, e de quem eu cuido com muito carinho, né? Mas sobrou uma folguinha hoje aí de médico e tudo mais, hospital, aquela coisa toda. Aí eu resolvi colocar um vídeo no canal aí, que é um pedido já antigo de algumas pessoas aí que são assinantes do canal. Eu quero até dizer que eu não esqueço que o pessoal sugere, não, só que às vezes o tempo complica um pouquinho para fazer, tá? Mas é um vídeo sobre tiro inclinado, tá? Normalmente um atirador faz um tiro, né, em ângulo retinho assim, tá? Ele pega a arma, põe na horizontal certinho e atira. Mas existe aquele momento, principalmente quem caça, que atira com a arma inclinada para cima ou com a arma inclinada para baixo. Então, para despertar, esse tiro tem diferença no seu potencial do tiro em linha horizontal, né? E tem sim. Até que o que eu vou falar nesse vídeo mescla um pouquinho com arremessos de projéteis, tá? Ele lembra muito arremesso de projétil ou trajetória parabólica de projétil. Só que no caso do tiro ele tem algumas variáveiszinhas, tá? Eu não vou entrar em questões técnicas, de fórmulas, de cálculos, de ângulos, de funções de proporção entre eixo Y e eixo X. E vou dizer por que para vocês que eu não coloco muito isso nos meus vídeos. Primeiro, porque o meu conhecimento é de certa forma limitado. Às vezes eu entendo, para mim tem dificuldade de transmitir talvez. Mas não é em função só disso não. É porque eu sofri tanto para aprender isso, só com termo técnico. Você entra lá, fórmula, termo técnico. Quando eu queria saber se na prática o que acontece. Eu costumo comparar assim, eu ligo o carro, eu não quero saber se na hora que eu ligo são as centelhas, se lá na vela acontece, se o distribuidor vai fazer, se a centralina eletrônica descarrega tantos milivolts e tal. Se eu ligar o carro funciona. Toda vez que eu fizer isso, quiser que o carro funcione assim, pronto. Né? Não partindo da parte prática, quem quiser a parte teórica mais profunda, a internet está cheia de material e há bons livros, principalmente conteúdo em inglês. Então eu não entro muito nisso, porque eu acho que na prática também o atirador quer saber, sim, eu quero saber causa e efeito e a relação que existe entre elas e pronto, né? Então por isso eu não coloco muito, porque foi muito sôfrego para mim aprender o pouco que eu sei nesse aspecto. Então nós vamos colocar aqui algumas panos de fundo, algumas telas, e eu vou tentar descrever de forma assim bem objetiva o que é o tiro inclinado em si e as suas principais aplicações, tá? E eu espero que você aprenda alguma coisinha a mais, quem sabe que você não sabe. Antes de entrar, dizer que o pessoal que pediu vídeo sobre bandoleira, estou preparando, tá? É porque, como eu falei, o tempo está muito curto, então a gente vai devagar com o andor, o santo é de barro, senão a procissão sai muito depressa e chega lá sem o santo, tá? Então, para fazer um vídeo que às vezes não tem muito conteúdo, eu prefiro esperar um pouquinho mais, tá bom? Então tá, galera, vamos lá então para o vídeo aí. Quando a gente fala de tiro, nós vamos levar em consideração esse título que está aí, que existem variações para os ângulos de tiro. E se você varia o ângulo, você varia consequentemente o efeito que o tiro vai ter no alvo. Sendo que, na maioria das vezes, como o nosso ângulo de tiro é sempre muito próximo à horizontal, essa variação existe, mas ela é praticamente imperceptível. Então nós vamos dar uma passadinha rapidinha nesse detalhe para a gente entender, tá? Normalmente os nossos tiros são feitos desta forma aí, ó, neste ângulo, que é um ângulo
horizontal ou em linha reta. Normalmente a gente atira assim. Esse tiro é aquele onde a arma se encontra assim, ó, desse jeito que a gente está vendo aí, tá? Normalmente quando a gente executa esse tipo de tiro, a arma está nessa posição, ou um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas normalmente é nessa posição que nós fazemos os nossos tiros, até por causa do nosso fator equilíbrio do nosso próprio corpo. Instintivamente a gente é levado, o organismo nos induz a posicionar a arma desse jeito, porque ele sabe que esse é o melhor ponto de equilíbrio e zona de conforto para você lograr êxito. Esse tiro, ele obviamente ele tem algumas características. A maioria dos tiros que a gente faz sendo assim tem algumas características. Vamos ver quais são. A primeira é essa que vocês estão vendo aí, tá? Uma das características do tiro assim em linha reta é uma velocidade decrescente, tá? Isso aí eu não vou entrar em muitos meandros não, porque vocês já viram outros vídeos aí no canal, mas a gente sabe que o chumbo, na verdade, ele não faz uma trajetória retinha igual está aí na imagem, tá? Ele faz uma trajetória inclinada, ele vai declinando, é parabólico, ele vai perdendo altitude até tocar o solo, de forma que ele faz, na verdade, uma curva, tá? Mas nesse tipo de tiro que a gente faz aí, que é em ângulo assim, vamos dizer assim, ângulo reto com a nossa visão, tá? Ele tem essa característica, ele tem uma velocidade, óbvio, porque o projétil foi arremessado, ele dependeu de uma velocidade, e essa velocidade ela é sempre decrescente, ela vai diminuindo por causa disso aí, ó, por causa da parábola que o tiro faz. Ou seja, ele vai desenhando uma curva no ar que vai se acentuando, acentuando, até que ele sai da altura do cano da arma e toca no solo. Então essa parábola que ele faz, essa curva em direção ao solo que o projétil faz, ele imprime uma característica de uma velocidade decrescente, que já ela seria decrescente mesmo, porque ela vai perdendo energia. O projétil não é um míssil. O míssil, por exemplo, ele tem atrás dele todo um mecanismo, um aparato com combustível para sustentar o voo dele. O projétil não. O projétil, a única força que ele recebe de impulsão é dentro do cano. A partir daí, ele já não tem mais nada que impulsiona ele para frente. Então ele tem essa tendência a descrever essa parábola que vocês estão vendo aí no ar agora, ó, tá? Ou seja, o projétil vai declinar até que ele venha a perder altitude ou força e assim tocar no chão. Isso agrega a esse tipo de tiro em linha reta, uma coisa muito interessante, tá? Que é um componente desse tiro aí, tá? Que a gente precisa, principalmente quem faz tiro a longo alcance, de longa distância, perdão, precisa de saber lidar com esse fator que esse tiro parabólico decrescente aí agrega ao projétil. E esse fator é exatamente isso que vocês estão vendo aí agora, que é um alcance limitado pela altura da arma e não pela potência. Ou seja, vamos entender isso aqui. Por que esse tiro ele é limitado à altura da arma e não à potência? Digamos que essa arma que vocês estão vendo aí tivesse a 1,5 metros do solo. Então esse projétil ia ter essa parábola que vocês estão vendo, essa curva em vermelho. Quando ele declinasse 1,5 metros, ele ia estar caindo no chão. Mas se a arma tivesse a 3 metros, ele ainda ia andar alguns metros para ele decair outros 1,5 metros para tocar o solo. Então, o que acontece com esse tipo de tiro? O alcance dele é limitado pela altura da arma e não pela potência. Se a arma estiver mais alto e ele, ao invés de tocar o solo com 1,5 metros, ele vai ter que tocar o solo que estiver abaixo dele a 3 metros, o projétil vai andar um pouco mais, ele vai ter potência para andar um pouco mais, para tocar o solo 1,5 metros mais na frente, tá? E assim ele perder, ele entrar na sua inércia à medida que ele impacta o alvo. Então esse tiro, ele tem um alcance limitado pela altura e não pela potência da arma, tá? Eu espero que isso tenha ficado fácil de entender aí.
Então, o que acontece? Foi exatamente na descoberta deste detalhe, de que o tiro nesse aspecto está limitado à altura e não à potência, que os estrategistas de guerra pensaram na probabilidade desse tiro aí agora, do tiro inclinado. Ou seja, se eu inclino a arma para frente, para cima, e eu então aumento o ângulo de inclinação da arma para que o projétil tenha que despencar muitos metros a mais para só depois tocar o solo, então o que acontece? Se eu aumentei a altura da queda do projétil, eu vou aproveitar mais a potência da arma, porque o tiro não vai ficar limitado à altura, como nós falamos lá da arma, ele vai ficar limitado a outras variáveis, que é a altura e a potência, que a potência vai poder propulsionar esse projétil, a uma distância maior. Então, quando se entendeu isso, os estrategistas entenderam isso, eles entenderam as variáveis do tiro, que são duas basicamente, tá? Quando diz respeito ao tiro inclinado. Basicamente, são duas as variáveis, podendo, porém, que o ângulo dessas variáveis seja desde 0 até 90 graus. Tá? Então, são duas variáveis que acontecem com o tiro em ângulos diferentes. E as duas variáveis são desses dois ângulos aí, normalmente, que nós chamaríamos assim, de forma leiga, o tiro que é dado para cima e o tiro que é dado para baixo. Vocês estão vendo as duas carabinas colocadas aí, tá? De forma que você às vezes inclina ela para cima, aumenta o ângulo, tá? Para cima, ou você atira um alvo que tem embaixo e você aplicou a arma e, consequentemente, ao projétil, duas variáveis de ângulo, tá? Que são chamadas de tiro inclinado, seja para cima ou seja para baixo, tá bom? Como normalmente a gente atira mais para cima, quem é caçador então, porque a arma de pressão, normalmente são pássaros que as pessoas caçam, onde se pode caçar, normalmente são, tá? Então, o tiro é feito com a arma inclinada para cima, assim, porque ele está numa árvore e o tiro é desfechado em direção ao pássaro na árvore ali. Então, essa variação ela é muito usada por quem usa arma de pressão e que caça, onde se pode caçar, os países onde se pode caçar, ou aqueles que se atrevem a fazê-lo. É muito usada essa inclinação e para cima, e é por isso que nós vamos falar dela primeiro. Então, nós vamos falar disso aí, o tiro inclinado para cima. Como eu falei lá no início, se você muda o ângulo do tiro, você muda toda a configuração do tiro e todas as características do impacto do tiro. Elas são muitas, porém nas armas de pressão, que são de baixa potência, a arma mais potente em arma de pressão ainda é considerada de baixa potência em relação à arma de fogo e a outras armas, tá? Mas como a arma de pressão tem baixa potência, ela basicamente vai infligir ao projétil uma vida útil muito curta, porque ele não tem muita potência para andar a grande distância, mas já o suficiente para atender aquilo que é o propósito de uma arma de pressão. Então, a gente, quando fala desse tiro inclinado para cima aí, nós precisamos de entender que ele vai variar em relação ao tiro na horizontal, sobretudo, tá? Nesse aspecto que nós vamos mostrar aí agora, que é a parábola do tiro. Por quê? Porque o tiro vai demorar mais a tocar o solo, porque ele vai fazer uma curva maior no ar, no seu arrasto, no seu voo, para só praticamente no final dessa curva ele despencar e vir aliás, ele não vai despencar, ele vai perdendo a aceleração até que ele venha a tocar o solo. Então, o tiro que é dado com essa inclinação para cima, ele é um tiro que já não tem mais, como nós falamos lá no início, o seu alcance limitado pela altura da arma. Ele agora vai ser limitado também pela altura da arma, mas principalmente pela potência da arma. Quanto mais potente,
mais aberta vai ser essa curva que vocês estão vendo aí em vermelho, e mais longe o projétil vai atingir o solo, ele vai viajar mais para atingir o solo. Então existe até um ângulo correto para você dar o projétil a vida útil maior, você explorar a maior potência que a arma tem. O ângulo certo é o de 45 graus. O tiro que mais aproveita a potência de qualquer arma é o tiro dado a 45 graus. Em qualquer ângulo a menos ou a mais, ele já não joga o projétil tão longe quanto ele jogaria se a arma estivesse a um ângulo de 45 graus. Mas esse tiro, ele tem algumas características, esse tiro inclinado para cima. A característica, inclusive, é o tiro preferido pelos lançadores de morteiros, de bombas, de mísseis e etc. Porque a característica fundamental deste tiro é essa que vocês vão ver agora, que é uma velocidade muito constante, tá? Como eu falei, o projétil não é um míssil, então ele não tem um combustível atrás para continuar sustentando o voo dele ao longo da sua trajetória. Ele começa a perder força à medida que ele sai do cano da arma, e já não tem mais nada que joga ele para frente. Pelo contrário, ele tem coisas à sua frente que tendem a jogar ele para o solo, que tendem a diminuir a velocidade dele, como a resistência do ar, a pressão atmosférica, a gravidade, tá? Que exercem uma pressão violenta. Então, esse tiro inclinado é o tiro que consegue arremessar o projétil mais distante. Então, digamos que você tivesse uma arma de pressão, você quer saber quantos metros a minha arma de pressão, se eu atirar com ela, quantos metros o chumbo percorre? Ela consegue lançar um chumbinho de 5,5, por exemplo, até quantos metros a minha arma. Se você atirar na horizontal, você não vai ter esse resultado de forma certa. Agora, se você atirar assim, como está aí na imagem, um tiro inclinado para cima e com a arma a 45 graus, ela não sei se ela está aí bem a 45, isso é só para ajudar no entendimento, mas se o tiro for feito a 45 graus, aí sim a sua arma vai lançar seu projétil a maior distância que a potência da sua arma conseguir fazê-lo. Então, ela tanto arremessa mais longe, tá? E o arremesso mais longe é por causa dessas características que vocês estão vendo aí, que ele mantém uma velocidade mais constante no projétil. Isso tem uma série de leis de física, de química, de cinemática nisso aí, que é aquela lei que diz que se você consegue manter a variação do ângulo constante ou muito próximo à constância durante uma metragem maior, você vai ter uma perda de velocidade menor. Como eu falei, nós vamos entrar nisso. Então esse tiro é o tiro que tanto dá à sua arma a condição de arremessar o seu projétil mais distante que ele pode alcançar, quanto também é aquele que vai manter a velocidade mais constante do seu projétil. Ele vai demorar mais a perder velocidade. A segunda característica, tá, que é agregada também a esse tiro inclinado para cima, é essa que vocês estão vendo aí agora, que é fazer com que o tiro seja parabólico, mas seja de profundidade. Por quê? Porque se a arma tem uma aceleração mais constante e consegue lançar o projétil mais distante, essa parábola vai ser mais profunda, tá? E sendo mais profunda, ela porque ela conserva a energia que vem com o fator velocidade no projétil, tá? Então é um tiro que, vamos dizer assim, o poder de letalidade dele é maior, tá? Eu vou deixar aí também escrito aí, para que fique uma coisa colocada como deve, esse detalhe aí, às vezes alguém quer no visual, que é isso aí, ó, o máximo de inclinação para que um projétil tenha, então, toda essa profundidade, mantenha a velocidade, tenha a maior potência, é esse ângulo aí de 45 graus, tá? Então nós vamos aqui dar andamento e ver aqui o que mais que esse tiro tem de característica. O tiro com a arma inclinada para cima, ele tem outra característica que é essa aí, ó. Ele apresenta a menor perda de potência durante o seu voo. Para vocês terem ideia, é por isso que quando você vai fazer civil exército ou
ou tiro de guerra, ou você vai aprender de alguma forma o tiro inclinado, seja para lançamento de arma de efeito moral ou do que for, você aprende que se você tem um alvo a uma distância muito grande e está no limite da sua arma, tá? Você deve então fazer um tiro inclinado, fazer a compensação de 1000 dots certinho, de minuto boa certinho, porque você vai ter a menor perda de potência durante o voo. Isso se deve sobretudo porque enquanto o projeto está fazendo esse voo em vermelho aí, ele mantém a perda de ângulo constante, ou seja, a perda de altitude em ângulos constantes. O mesmo ângulo que às vezes ele vai subindo, que ele vai descrevendo quando ele sobe, ele vai descrevendo quando ele desce. O que muda é apenas a inversão do ângulo, mas como o ângulo se mantém constante, a velocidade e, consequentemente, a potência se mantém também constante, tá bom? Outro detalhe interessante desse tipo de tiro inclinado, é isso que nós vamos colocar aí agora, que é o efeito no alvo por atingir regiões inferiores do corpo provoca maior desorientação. Imagine aí que você tem uma carabina do jeito que está aí no quadrinho que está aí diante de nós aí, e que exista, vamos usar aqui como exemplo, uma pomba pousada numa árvore aí na parte de cima aí do nosso alvo aí. O que acontece? Você atira na pomba, você vai acertar as partes de baixo dela, tá? Ou vamos dizer assim, a barriga da pomba, a parte inferior do corpo dela. E o nosso corpo, quando atingido na parte de baixo, produz uma desorientação muito maior do que se fosse uma em linha reta ou de cima para baixo. Isso é comprovado cientificamente. Inclusive os lutadores, por exemplo, quem luta MMA aí, lutadores de boxe, eles sabem que, por exemplo, o soco debaixo do queixo, tá? Ele traz esse fator aí que normalmente é o nocaute do adversário. Por quê? Porque ele provoca uma desorientação, porque ele mexe de forma muito contundente nos mecanismos de orientação do corpo. Então ele traz uma desorientação muito grande. Esse é um efeito que faz com que se prefira esse tipo de tiro. Outro é esse que nós vamos colocar aí agora, que é esse detalhe muito interessante aí para quem procura abater alvos, que é o detalhe seguinte: por transfixar o alvo de baixo para cima, o projétil vai entrar no sentido de baixo para cima, ele agrega mais poder ao projétil. Por quê? Porque ele potencializa o impacto através de alguns somatórios, que são somatórios chamados somatórios inversos de fatores. Ou seja, deixa eu tentar explicar isso para ver se fica fácil de entender. Você tem um projétil viajando de baixo para cima, quando a gravidade está puxando o seu corpo de cima para baixo. Então o projétil já está vindo para impactar de baixo para cima. E a gravidade empurrando o seu corpo de cima para baixo, soma-se a força do deslocamento do projétil de baixo para cima, com a força da gravidade de cima para baixo. E essas duas forças consideradas opostas, uma do projétil viajando de baixo para cima e o da gravidade empurrando de cima para baixo, potencializa o impacto do projétil. É como você, por exemplo, você está num carro, você bate numa parede, até 80 km por hora, você bate na parede, é considerado que você teve um impacto só de 80 km por hora. Mas se você está andando no seu automóvel e bate em outro automóvel, você está 80 por hora, você bate em outro automóvel que também está 80 por hora, então soma a força do impacto, ela soma na hora a velocidade do seu carro, que é 80, mais a velocidade do outro carro que estava vindo contra você, e você então tem um impacto de 160 por hora, porque 80 do seu carro mais 80 do que vinha contra. Então o tiro, quando ele é de baixo para cima, por transfixar de baixo para cima,
ele é potencializado, porque ele junta o somatório do projétil viajando, como eu falei, sendo repetitivo até aqui, de baixo para cima, e a gravidade puxando o seu corpo de cima para baixo, tá? Então isso é uma coisa que faz com que esse tiro seja muito, muito, muito prejudicial ao alvo e muito, muito, muito destrutivo, tá? E ele tem também uma outra característica que nós vamos colocar agora para vocês aí, que é tornar a queda do alvo um fator maior de avaria. O que é isso? Digamos que você está atirando numa ave, vamos voltar aqui numa ave, ela está num galho, você acerta ela sofreu desorientação, o impacto foi maior porque somou-se a gravidade empurrando o corpo dela para baixo, com o projétil empurrando para cima, ela cai. Quando ela cai, a própria ação da queda, a gente sabe, quem já caiu sabe, você caiu às vezes da altura de uma janela, de uma laje, você se machucou muito porque a queda traz dano. Então esse tipo de tiro ele é preferido porque ele agrega o fator queda ao alvo, tá? E a queda traz avarias ao alvo que às vezes o tiro em si só não tinha trago, mas a queda potencializou e o dano foi muito maior. Então o tiro inclinado, ele tem essas características aí, inclusive alguns animais na África, tá? Que eles recebem tiros por serem animais de grande porte, que são feitos de forma inclinada. Para quê? Para somar tudo isso aí e lograr o êxito que se pretende por tiro naquele momento aí, tá? Prosseguindo aqui então, tá? Nós vamos deixar esse tipo de tiro e falar da segunda variável que nós falamos no início, que é essa aí, que é o tiro para baixo, tá? Às vezes também, né, a gente, no nosso dia a dia, embora não é muito comum, mas acontece no nosso dia a dia, de quase todo atirador, dele, de repente, por uma circunstância ou outra, efetuar um tiro inclinado para baixo, no qual a arma passa a ter esse ângulo que vocês estão vendo aí agora, tá? Não é muito comum, mas se faz também. Mas sobretudo, vamos dizer assim, no dia a dia das forças especiais, esse tipo de tiro é muito utilizado, sobretudo porque atira de aeronave. O cara está na aeronave e ele precisa de fazer um tiro e automaticamente o alvo vai estar embaixo, então ele precisa de inclinar a arma para baixo para fazer o tiro. Então ele precisa ter algumas noções para que esse tiro não seja uma decepção, tá? Sobre o tiro inclinado para baixo. E as noções nós vamos passar aqui, as básicas, tá? Uma noção básica para tiro inclinado é essa aí. Quem atira precisa de saber que, por ter inclinação em direção ao solo, é o tiro de menor alcance entre todos. É o tiro onde o projétil vai perder o seu voo, a sua vida útil em relação a voo, a espaço, mais rápido que em direção ao solo, tá? Então ele não vai ganhar alguns agregados que às vezes o projétil ganha durante o seu arrasto, né? Para quem não sabe, aí, por exemplo, um tiro de 38 a queima-roupa, ele penetra muito menos do que um tiro de 38 a 15 metros de distância. Porque o arrasto, o voo, ele é responsável para que o raiamento da arma imprima ao projétil todos os efeitos para os quais ele foi programado. E para que o projétil também perca, tá, a vibração da boca do cano da arma, principalmente as armas que não tem coroa no bico do cano, a hora a gente fala sobre isso, ele precisa de uma certa metragem para ele estabilizar isso. Então esse tiro aí é o tiro que normalmente é o tiro de menor vida útil, tá? De menor alcance, porque ele vai em direção ao solo. Mas não é só isso que agrega a esse tipo de tiro dificuldades, não. Esse tipo de tiro também, ele passa por uma segunda dificuldade muito grande para o atirador, que é essa que vem aí agora, que é a dificuldade que vem devido à empunhadura. Porque quando você mira a arma para baixo, você não tem mais o centro de gravidade a seu favor da arma. Quando você está com ela em linha reta ou para cima, você tem o peito para apoiar e o braço para firmar. Mas quando a arma está para baixo, você tem que puxar ela em direção ao seu peito
porque ela está toda em cima, a força dela, o peso dela está todo em cima das suas duas mãos, seus dois braços, e fica mais difícil estabilizar a arma, porque você tem que segurar o peso dela todo nos braços e ainda puxar a coroa em direção ao seu peito para tentar estabilizar a arma da melhor forma. Então é um tiro que precisa de muito treinamento. Normalmente em aeronave, as armas têm uma estativazinha ou um apoio, um lugar onde ela fica presa na aeronave, para que o atirador não tem que segurar isso na mão, ou até mesmo bandoleira tática. Nós estamos falando aqui de bandoleiras com os arelhos superiores, tá? Que ajudam a segurar essa arma para que essa inclinação prejudique menos o atirador. Mas tem outro detalhe também, tá aí depois da vírgula, como a cabeça tem que se inclinar para baixo, tá? Para você fazer o tiro, quando está assim, e você inclina a sua cabeça, você suprime um pouco da sua circulação, tá? Do seu corpo ali. O que vai acontecer? Você vai ter um problema de ter uma dificuldade maior para fazer a sua pontaria. Então você vai passar por esse problema aí, por causa da inclinação da sua cabeça. Então torna o tiro pouco preciso, até por questões físicas mesmo, questões de anatomia, de circulação. Então é um tiro pouco preciso. E ele tem um outro fator que é considerado um fator assim terrível para o atirador. Ele é considerado, nós vamos até pôr agora nesse quadro aí na frente, um tiro tóxico. Para quem faz com arma de fogo, então, é muito tóxico. Por quê? Porque os gases que vêm com escapamento do projeto, da deflagração do projeto, vão viajar em direção ao nariz com mais facilidade, as vias respiratórias, a boca. Por quê? Porque o tiro foi feito para baixo, os gases tendem a subir, e nessa subida dos gases vai ocorrer de você inalar com mais facilidade os gases tóxicos. Então ele é um tiro considerado, ele é chamado de tiro tóxico, tá? O tiro com essa inclinação para baixo aí, tá? E falando aqui talvez da última característica, essa que vocês vão ver agora, a trajetória do projétil, ela é plena, apesar então das desvantagens. É uma trajetória muito plena, sofre menor ação da gravidade, sofre menor curva parabólica e sofre também por ser um tiro muito curto, sofre uma desaceleração pequena, porque a mira vai ser feita para alvo mais próximo. Então o que ocorre? Ele tem essa dificuldade de sofrer o efeito da curva parabólica, então torna-se um tiro com a trajetória plena e um tiro que sofre menos os efeitos da balística externa. Para vocês terem ideia, em armamentos de guerra, os armamentos que hoje são desfechados, por exemplo, de helicóptero, eles são na maioria teleguiados. Por quê? Por causa dessas dificuldades todas que esse tipo de tiro apresenta quando ele é feito, tá bom? Então eu quero encerrar aqui agora, tá, nesse último quadro aí que eu vou colocar agora, só para falar rapidinho sobre esse detalhe aí para vocês, tá? Que é essa parábola aí, tá? Dos projéteis, onde vocês estão vendo aí um traço. O primeiro traço à esquerda, que nós vamos chamar de eixo Y, e o traço debaixo de tudo horizontal, que seria o nosso eixo X. E você vê aí como se um projétil tivesse sido lançado, que os ângulos, à medida, vê os pontinhos acompanhando a linha vermelha, e à medida que o projétil sobe e desce, você vê que a variação dos ângulos que são criados na interseção das retas do eixo X com o eixo Y, os ângulos são muito próximos, variam muito pouco. Por isso o projétil tende a perder menos velocidade e automaticamente perder menos potência. Então o tiro inclinado tem todos esses benefícios aí, todas esses entraves também, esses problemas que sabendo nós vamos saber como escolher, tá? Mas para abate, sem dúvida, o tiro a 45 graus para cima
É um tiro potencialmente letal, fatal, principalmente se a arma estiver na mão de um bom atirador que sabe usar bem o Killzone e aproveitar esse somatório de forças inversas aí. É isso aí, galera. Tem mais detalhes, não entrei nas armas de ar. Implica muito pouco, mas em armas de guerra e de longo alcance a implicação dessas variáveis são muito grandes. É isso aí. É Arquimedes de Caratinga, desejando assim um abraço à galera do canal.